naquele dia, era o primeiro dia de prova da SpaceX. E eu saí, né, terminou a prova. Eu saí, um monte de gente desesperada. Um monte de gente ali meio... até com cara de choro mesmo, sabe? Tinha ido mal em física, tinha ido mal em química. Eu tava só ouvindo as conversas. Muita gente reclamando da prova, dizendo que estava muito difícil. Aquelas coisas que a gente sempre ouve, né, quando sai de uma prova de concurso ou vestibular. Meu pai estava me esperando do lado de fora do local de prova. E aí eu fui, encontrei com ele, falei com ele. E aí, filho, como é que foi? Falei, pai, pode me chamar de cadete, porque eu fui muito bem. E, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Teixeira, sou professor do Teorema Militar de Inglês e Redação. E eu tô aqui para contar para você duas das minhas aprovações. Eu quero contar como foi a minha aprovação na SpaceX, como foi a minha aprovação no CFO-CBMERG. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a aprovação na SpaceX, que aconteceu no ano de 2018. No próximo vídeo que vier meu aqui no canal, do meu amigo César Anunciato, eu vou contar como que eu passei em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro do Rio de Janeiro. Beleza? Então, o meu concurso da SpaceX provavelmente é muito parecido, o meu estudo, né, para o concurso, é muito parecido com o seu. Eu era uma pessoa, nunca fui um gênio, nunca fui aquela pessoa acima da média, pelo contrário, eu era bastante medíocre no meu ensino médio. Todo ano eu ficava em recuperação de matemática. Todo ano, era invariável. Eu sempre ia muito mal porque eu não estudava. Eu não sabia estudar matemática, eu não entendia como estudar matemática do jeito certo. Depois do primeiro para o segundo ano, eu fiquei em dependência em física. Do segundo para o terceiro ano, fiquei em dependência em química. Então você consegue ter um quadro geral. Embora eu fosse muito bem nas humanas, fosse muito bem em português, porque eu tirava nota boa, na minha escola você tinha uma média, né? Então tirava nota boa em redação, tirava nota boa em interpretação de texto, literatura, e gramática eu não sabia nada. Eu não estudava gramática. Nada que exigisse esforço, nada que exigisse fazer muitas questões eu queria estudar. Eu só queria o fácil, eu queria aquilo que eu podia assistir uma aula e acabou. Esse era eu no meu ensino médio. Terminei o meu ensino médio no ano de 2016. 2 anos depois, eu consegui ser aprovado na SpaceX. A primeira coisa que você tem que entender é que não foi um passo de mágica e, pelo contrário, eu tomei muita porrada até chegar no ponto de aprovação. No final de 2016, eu reprovei na prova da IAR. Depois, início de 2017, reprovei na IAR mais uma vez. E aí, no meio de 2017, reprovei na AFA. E no final de 2017, reprovei na IAR, outra vez. Mas sabe por que eu recolhi tanta reprovação de uma vez só? Porque eu não estudava. Eu continuei usando a mesma mentalidade que eu tinha da época do ensino médio. No ensino médio, a gente passa com um conselho de classe, a gente dá um jeito, tem uma provinha final, tem dependência, né? A gente não precisa se dedicar de verdade. A gente sabe que tem várias redes de proteção para nos auxiliar, nos livrar dos problemas, não é? Pois é, mas no concurso não tem. E eu achava que eu ia dar meu jeito. Como eu sempre fui bom em português e em inglês, eu falava, vou tirar nota boa em português e inglês, vou dar meu jeito ali na matemática e na física e vou ser aprovado. Pois bem, não fui. Só que no final de 2017 foi quando eu tive aquela ruptura. Eu percebi assim, meu Deus, eu preciso mudar. O negócio tá ruim. E aí eu comecei a estudar sobre o jeito certo de estudo. Eu comecei a ler livros sobre aprendizagem. Eu comecei a procurar cursos sobre aprendizagem. Eu comecei a me aprofundar naquilo que o termo técnico é metacognição. O que é a metacognição? É aquilo que está acima da cognição, do processo de entendimento das coisas. Então eu comecei a aprender isso no final de 2017. Do meio para o final, depois de uma cirurgia que eu fiz, que eu tive que ficar isolado no meu quarto, que nem um bicho, eu fui obrigado a pensar um pouco, né, sobre o que eu estava fazendo da minha vida. Comecei a estudar sobre a aprendizagem. Em novembro de 2017, eu estudava exatos 30 minutos por dia. Era o máximo que eu conseguia fazer. Eu assistia uma aula de matemática, logo em seguida fazia uma lista de questões, e isso era o estudo que eu fazia. Mas eu fui aumentando isso gradativamente. A primeira coisa que eu gostaria que você percebesse é, eu não fingia que estava estudando demais. Eu estava estudando pouco e eu sabia que estava estudando pouco, mas eu queria aumentar aquilo. Então eu fui de 30 minutos para 1 hora, de 1 hora para 1 hora e meia, e assim vai, até que no final de 2017, já ali, já na virada do ano, né, para 2018, eu já estava conseguindo estudar 4 horas por conta própria, assistindo uma aula, fazendo uma lista de questões. Nessa época eu estava estudando só matemática. Era a minha maior dificuldade, eu percebi que era o maior buraco, eu não ia conseguir resolver outras coisas sem ela, e eu tinha um conhecimento muito fraco na matemática, então eu comecei do zero nela.
No final de 2017 já estava estudando 4 horas por dia sozinho, por conta própria. Isso é uma coisa que foi assim, bastante interessante, né? Você vê, pô, eu aumentei 8 vezes o meu desempenho num espaço ali de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Aí, entrei num curso preparatório, em janeiro de 2018. Já no ritmo, já estudando. E percebi a minha diferença para os outros. Os outros alunos não tinham ritmo. Não estudavam sozinhos em casa, por exemplo. Eles achavam que o curso preparatório ia fazer a aprovação deles. E é óbvio que isso não acontece. Nem o melhor curso preparatório, nem o Teorema Militar vai poder fazer a sua aprovação. Um curso preparatório é uma caixa de ferramentas. Ele pode ser muito bom, pode ser muito ruim também. Mas sendo bom ou sendo ruim, se você não usar as ferramentas do jeito certo, você não vai ser aprovado de jeito nenhum. E eu criei uma rotina para a coisa funcionar bem. Eu estudava à noite nesse curso preparatório, então eu dormia mais ou menos 11h30, por aí, meia-noite. Acordava às 7 horas, 7h30 da manhã, ia para academia. Malhava, tendo que eu não trabalhava e estudava, né? Só estudava. Então malhava, voltava para casa, tirava um cochilo e começava a estudar, mais ou menos mesmo assim, às 10 horas da manhã. Ia de 10 até meio-dia, parava para almoçar, fazia minhas leituras, lia meus livros, livros de desenvolvimento pessoal, continuei cultivando minha vida intelectual e 2 horas voltava, pegava mais conteúdo. Ia das 2 até mais ou menos às 5 da tarde. 5 da tarde parava, dava uma descansada, tomava um café, 6 horas eu estava no curso preparatório. Ia de 6 às 10, quando chegava em casa mais ou menos 10h20, já pegava um pouco mais para fazer questões daquilo que eu estudei ao longo do dia. E todo dia eu estava fazendo questões daquilo que eu tinha estudado. Isso foi o meu ano de 2018. E no início eu estava estudando para a AFA. Então observe que eu nem estava estudando para as PSECs. Eu tomei a decisão de fazer a prova das PSECs depois que eu reprovei na AFA. A inscrição terminava em julho das PSECs e eu fiz a inscrição em julho. Reprovei na prova da AFA, mas consegui, 2 meses depois dessa reprovação, a aprovação nas PSECs. E o que eu quero que você leve dessa minha história? Eu quero que você entenda o seguinte: não finja que você estuda muito. Aprenda a estudar do jeito certo e tenha um bom material. Se você souber estudar do jeito certo e tiver um bom material para você estudar, você vai conseguir a aprovação. E no Teorema Militar é exatamente o que você vai encontrar. Não só você tem orientações, como você tem plantões de dúvidas para tirar dúvidas comigo, com os outros professores. Você tem um material de excelência com professores que foram aprovados em diversos concursos. E você, de fato, vai poder ter essa maturidade, né, esse crescimento pessoal na busca pela aprovação. Você não vai ter desculpa para ficar dizendo, eu não consigo estudar, isso, aquilo. Você estará estudando com pessoas que entendem de aprovação, que já ajudaram centenas de alunos a serem aprovados e que vão te dar um material que realmente é aquilo que importa para a prova. A gente quer que você acerte questão. A gente quer que você estude de verdade. Sem papinho, sem promessa milagrosa, coisa mirabolante, nada disso. Então, venha ser meu aluno, venha ser aluno do professor Anunciato, venha para o Teorema Militar. E no próximo vídeo eu vou ensinar a você como que eu passei, vou contar a você, né? Como que eu passei no CFO CBMERGE em primeiro lugar. Beleza? Forte abraço aí. Fica com Deus.